Então, vamos lá, falando da concentração molar agora. Quem é a concentração molar? Concentração molar, também conhecida como molaridade, ou a concentração em quantidade de matéria, ou a concentração em mol por litro. Então, quando falar da concentração mol por litro, estamos nos referindo à concentração molar. O que essa concentração representa? Essa concentração ela indica a quantidade de matéria do soluto. Quantidade de matéria quer dizer a quantidade do número de mols do soluto dissolvidos em 1 litro da solução. Indica a quantidade de matéria do soluto dissolvida em 1 litro da solução. Lembrando que quantidade de matéria representa o número de mol. Isso é quantidade de matéria. Então, concentração molar ou molaridade indica a quantidade de matéria do soluto dissolvido em 1 litro da solução. Por exemplo, se você tem uma concentração de 3 mol por litro, o que isso significa? Significa que em cada 1 litro da solução estão dissolvidos 3 mols, que é a quantidade de matéria, 3 mols de soluto. Vocês podem estar utilizando regra de 3. Para utilizar a regra de 3 é necessário ter muito forte conhecimento do conceito, como também dá para utilizar a fórmula. E qual seria a fórmula? A fórmula que representa aquele conceito ali em cima é concentração molar ou molaridade é igual ao número de mols do soluto pelo volume da solução. Número de mols do soluto é a massa do soluto pela massa molar. Agora vamos ver o que é essa massa molar aí, né? A massa molar, ela é um dado que vocês vão buscar na tabela periódica, conforme for a substância dissolvida, conforme for o teu soluto. Então, é na tabela periódica que vocês vão buscar esta informação, certo? Se eu juntar essa fórmula com essa, vocês vão obter uma terceira fórmula, que seria essa aqui, ó. Concentração é igual, ó, número de mols do soluto, substituindo aqui, ó, massa do soluto, volume da solução e massa molar. Então, vocês conseguem obter esta fórmula quando eu faço a junção das duas. O que significa cada item dessas fórmulas? Já que a maioria dos alunos acaba fazendo por fórmulas, né? Colchete representa a concentração molar. Concentração molar ou molaridade ou concentração em mol por litro ou concentração em quantidade de matéria. V representa o volume da solução. NS, número de mols, também conhecido como quantidade de matéria do
soluto. MS, massa do soluto. E o M, massa molar. M quer dizer massa molar. Quais as unidades? Volume em litros. Número de mols é mol. Então, a concentração vai ficar mol por litro. Massa em gramas. Massa molar, que vocês vão buscar na tabela periódica, é gramas por mol. Como que nós vamos buscar isso lá na tabela periódica? Na tabela periódica de vocês têm os elementos. Dentro de cada quadradinho daquele dos elementos, vocês encontram números. Além do nome e do símbolo, vocês têm números. Vocês vão pegar o número de massa, tá? Número de massa, sempre arredondando, buscando a regra de arredondamento. Às vezes tem tabela que traz os números inteiros, tem tabelas que trazem os números fracionados, decimais no caso, né? Então, vocês vão ter que colocar o número inteiro. Para colocar o número inteiro, a gente obedece à regra de arredondamento. Por exemplo, deixa eu buscar aqui uma folha de rascunho. Se eu tenho 80,58, pela regra de arredondamento, vocês vão colocar 81. Quando depois da vírgula for acima de 50, vocês colocam o número aqui, a parte inteira, para uma unidade a mais. Mas se fosse 80,32, depois da vírgula é um número menor que 50. Então, vocês deixam a parte inteira como está, 80. E se fosse 80,50, aí vai ficar 80,50. Então, vocês vão utilizar a regra de arredondamento dos números, caso eles estejam números quebradinhos, números com vírgula, tá bom? Como calcular essa massa molar? Por exemplo, se eu tenho assim, H2SO4, ácido sulfúrico, vocês vão verificar quanto é a massa do hidrogênio na tabela. Lá na tabela a massa do hidrogênio é 1, mas vocês têm 2 hidrogênios, então vai ficar 2 vezes 1. Vocês vão verificar qual é a massa do enxofre lá na tabela. A massa do enxofre na tabela é 32. Aqui vocês têm 1 enxofre, então vai ser 1 vezes 32. Vocês vão verificar a massa do oxigênio lá na tabela. Na tabela é 16, então vocês vão fazer 4, porque aqui vocês têm 4 oxigênio vezes 16. E vão multiplicar. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. E no final vocês vão somar estes números. 2 mais 32 mais 64. 2 mais 32 mais 64 vai dar 98 gramas por mol. Esta é a massa molar do ácido sulfúrico que a gente busca na tabela periódica. Então, o M grandão, muitas vezes, é um dado que o exercício não dá para vocês. Não tem problema, é só pegar a substância, pesquisar a massa de cada elemento que faz parte daquela substância na tabela e calcular. Ó, por exemplo, se eu tivesse assim, Al2SO4, 3 vezes. Alumínio é um dos átomos que faz parte aqui da minha substância, que é o sulfato de alumínio. Depois nós temos o S e depois nós temos o O. Al, quantos Al nós temos? 2. Então, 2 vezes a massa do alumínio na tabela periódica, que é 27. Enxofre tem 1, só que eu não posso esquecer que esse númerozinho que está aqui fora do parênteses, igual na matemática, ele tem que ser multiplicado pelo que está dentro do parênteses. Então, é 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Vezes a massa do enxofre na tabela, que é 32. 3 vezes 4.
Então, o O tem 12, porque 3 vezes 4 é 12, vezes a massa do O na tabela, que é 16. Então, 2 vezes 27 é 54, 3 vezes 32 é 96, e 12 vezes 16 vai dar 160, 192. Agora temos que somar tudo isso. Para somar tudo isso, vai dar 150, 342 gramas por mol. Esta é a massa do sulfato de alumínio, pesquisando na tabela periódica. Quando eu falo para vocês pesquisando na tabela periódica, seria isso aqui, ó. Olha ali o enxofre, ó. 16 em cima, 32 embaixo. 32,07. Vou usar a regra de arredondamento, 32. No caso do fósforo aqui, ó, 15 em cima, 30,97 embaixo. A massa do P, do fósforo, é 31. Então, entre os dois números que estão dentro desse quadradinho, o maior vai ser o valor da minha massa, usando sempre a regra de arredondamento, certo? Aí, isso é a massa de cada um dos elementos. Depois eu tenho que multiplicar pela quantidade deles que aparece na minha fórmula e no final somar tudo.